investe na sua oratória? Você já parou para pensar que o seu diferencial na sua carreira pode estar justamente na maneira como você se expressa? Não importa a sua área de atuação, não importa a sua profissão. Você pode ser empresário, pode ser engenheiro, professor, advogado, psicólogo, qualquer área de atuação. A sua oratória pode ser um diferencial que vai impactar totalmente a sua carreira. E investir em desenvolver as habilidades da comunicação fará com que a sua carreira se desenvolva e com que você se destaque onde você estiver. É sobre isso que eu vou compartilhar com você nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Oratória de Impacto. Eu sou Daniela Cardoso, mentora de oradores e palestrantes, treinadora comportamental. E por aqui eu compartilho com você informações, conteúdos, técnicas, estratégias de comunicação desenvolvidas ao longo dos 24 anos de experiência nessa área. Quanto você investe em sua comunicação? Quanto você já investiu até aqui para aprender a se comunicar bem? Quanto você deixou de ganhar porque não conseguia se expressar de forma adequada? Será que você já perdeu uma promoção no trabalho porque não conseguia se expressar com seus liderados de forma assertiva? Não tinha uma oratória estratégica com seus liderados? Será que você já deixou de conceder entrevistas à imprensa? Já deixou de ministrar palestras e ganhar por isso, simplesmente porque não se sentia seguro para se comunicar? Não tinha uma oratória de impacto? Investir em oratória pode ser o diferencial que vai fazer com que você se desenvolva e ganhe mais dinheiro. É sobre isso que eu vou compartilhar um pouco mais a partir deste momento. Desde os primórdios da humanidade, que a oratória já fez com que grandes líderes se destacassem. Você pode ler a história de Jesus com sua habilidade de comunicação, de contar histórias, de conectar pessoas, de falar para multidões e de falar para pessoas de níveis sociais diferenciados, sempre com uma oratória impecável. Você pode observar ao longo da história Nelson Mandela, Barack Obama e tantos outros homens e mulheres que se destacaram na história. Foram pessoas que souberam se comunicar, pessoas que entenderam a importância da sua voz, mas não só a voz em si, mas a forma como cada um se expressava. E ao longo dessa história, nós podemos perceber que alguns desses líderes já foram pessoas tímidas. Foram pessoas que, apesar de se comunicarem, foram aprender a se expressar melhor. Aqui neste canal, você pode assistir, por exemplo, o vídeo de Barack Obama, onde eu compartilho que ele treinava os seus discursos para conseguir verbalizá-los de uma melhor forma em cada país. E cada discurso dele tinha uma frase no idioma de cada país. E ele treinava para verbalizar bem. Isso é um exemplo de humildade. E nós percebemos ao longo de toda essa história que a comunicação sempre foi presente em grandes líderes. Grandes líderes da história sabiam se expressar bem. Grandes líderes da história enfrentavam seus medos e manifestavam suas opiniões, suas ideias, mobilizavam pessoas. Tudo isso através da sua oratória. Esses homens e mulheres também nos inspiram para percebermos que, na atualidade, investir em oratória será a estratégia mais relevante que você terá. Se você quiser ser um bom líder, precisa saber se comunicar. Se você quiser ser um palestrante, uma autoridade na sua área, compartilhando o que sabe, precisa se comunicar. Se você quiser ser treinador, criar um produto digital, precisa saber se comunicar. Tem pessoas que não investem em oratória porque acreditam que oratória é fruto de dom. E mais uma vez nós precisamos repetir. Vou pedir para a nossa produção colocar assim bem grande aqui na tela para você. Oratória não é dom. Dom é a voz que você recebeu, presente que Deus te deu. Oratória é fruto da tua responsabilidade, do teu compromisso e da tua disciplina em desenvolver a habilidade de se expressar de maneira estratégica. Oratória é fruto de escolha, é a sua escolha todos os dias em desenvolver essa grande habilidade.
Por isso, você precisa investir tempo para se dedicar a isso. E sim, investir dinheiro também. O tempo você pode, por exemplo, assistir um vídeo como esse aqui no YouTube. E esse teu tempo assistindo todos os nossos vídeos aqui no canal Oratória de Impacto, dessa forma você vai aprendendo sobre comunicação. E eu aproveito aqui para te convidar, se você gostou do conteúdo até aqui, eu já te convido para seguir o nosso canal e ativar o sino de notificação, colocar o teu joinha aqui, curtir o nosso vídeo, porque assim a plataforma entende que esse conteúdo ele é importante e ela vai compartilhar com outras pessoas e ela vai mostrar para um público maior. Assim você me ajuda nesta produção também de um conteúdo preparado especialmente para você que está por aqui e quer desenvolver a sua oratória. Continuando. Selecionei 5 pontos importantes, 5 motivos pelos quais você deve investir na sua oratória. Por que é estratégico investir na sua oratória e na sua comunicação? 5 pontos que farão a diferença quando você decidir investir naquilo que fará total diferença, a tua voz, a maneira como você se expressa em qualquer ocasião. Por que investir na sua oratória? Porque você vai se sentir mais seguro. Você se sentirá mais seguro para expressar as suas ideias. Você se sentirá mais seguro, inclusive mais confiante para discordar de outras pessoas. Você vai se sentir mais confiante até em uma rodada, uma conversa, numa mesa de bar, por exemplo, para compartilhar com as pessoas aquilo que você pensa numa conversa, num bate-papo e nem só no ambiente profissional. Isso me lembra uma cliente que eu atendi, uma advogada. E ela me dizia que ela não se sentia confiante nem para simplesmente estar numa mesa de bar com os amigos e conversar. Porque as pessoas falavam sobre temas e ela não se sentia confiante para expressar as suas ideias. E essa história me marcou muito. E era uma mulher experiente, uma mulher muito inteligente, só que ela não se sentia confiante para sequer compartilhar as suas ideias numa conversa numa mesa de bar. Investir na oratória fez com que ela se sentisse mais confiante para expor as suas ideias. Investir em oratória te ajuda a exercer uma liderança de forma mais estratégica. Você vai conseguir, a partir de uma oratória, explanar as suas ideias de forma mais clara. Você vai conseguir, a partir da sua oratória, compreender qual é o momento em que eu preciso falar de maneira mais motivante, inspiradora com a minha equipe. Qual é o momento que eu preciso também falar de maneira mais firme. A oratória também é um recurso que te ajuda até na hora de fornecer um feedback, de dar um feedback para o colaborador. Porque na hora de dar o feedback, você também precisa falar claro, ter uma modulação vocal adequada, uma linguagem corporal adequada. Não é simplesmente só sobre seguir o roteiro do modelo de feedback assertivo e sobre conversas difíceis. É sobre saber se expressar com a confiança adequada e liderar de forma adequada. Você já parou para pensar? Um líder que não sabe falar com seus liderados? Um líder que não consegue falar para um grupo, por exemplo, de 50 pessoas? Um líder que não consegue inspirar e motivar a sua equipe? Você consegue imaginar isso? Porque ele simplesmente não consegue se expressar para um grande público. Se você quer ser um líder, você precisa investir na sua oratória. Isso vai fazer a diferença. É conhecer como você se expressa e compreender como você pode se expressar de forma mais assertiva com seus liderados também. Terceiro ponto importante, por que é fundamental você investir na sua oratória? Porque as portas vão se abrir para você. As oportunidades surgem para aqueles que estão preparados. Se você estiver preparado, você vai poder dizer sim para novas oportunidades. Se você estiver preparado, se expressar bem e for convidado para fazer uma palestra, você vai fazer essa palestra. Você vai conseguir aproveitar as oportunidades. Quem se expressa bem é convidado para conceder entrevistas, para fazer palestras, para participar de podcasts, por exemplo. Será que você vai perder essa oportunidade? Se você não investe na sua oratória, você não vai conseguir compartilhar tudo isso e até fazer essas palestras. Às vezes até na igreja, falar na igreja, às vezes você não consegue. Tem gente que não consegue, eu já tive clientes assim. Eu me recordo que teve uma cliente que chegou aqui comigo, dizendo que ela tinha ido conceder uma entrevista num podcast e que foi horrível a entrevista dela, porque ela simplesmente tinha muita dificuldade de falar em público. E agora
ela já consegue compartilhar com uma linguagem corporal mais assertiva. E uma outra história sobre oportunidades é de um cliente que eu atendi, um advogado. E esse advogado, ele simplesmente era o cara das teses, ele ficava nos bastidores. Só que ele simplesmente investiu em oratória, fez um processo de mentoria e no processo de mentoria ele começou a fazer sustentação oral e defender os seus clientes no tribunal do júri. Quem fazia isso era o sócio dele. Mas a partir do momento em que ele decidiu investir em oratória, ele conseguiu falar, ele conseguiu argumentar de uma melhor forma e fazer a sua sustentação oral. Isso deu a ele uma satisfação tão grande, porque ele entendeu ali que, como profissional, já com mais de 10 anos de experiência, ele estava avançando muito mais, projetando a sua carreira, se desenvolvendo e vivendo as novas oportunidades, porque ele investiu naquilo que era importante. E já que falamos sobre advogados, capacidade de persuasão é outro ponto importante do motivo pelo qual você deve investir na sua oratória. Quem se expressa bem tem mais capacidade de persuadir e convencer outras pessoas. O processo de convencimento, ele não vem simplesmente só com conteúdo, não. Ele vem até com um tom de voz adequado, com a articulação adequada. Eu costumo dizer que às vezes tem gente que fala de uma maneira que nem sabe direito o que está dizendo, mas verbaliza de uma maneira tão confiante, tão clara, com a linguagem corporal, com a clareza vocal, que parece que a pessoa domina aquele assunto. Ela tem maior poder de convencimento e de persuasão, porque ela sabe utilizar as técnicas da oratória de maneira certa e no momento adequado. Quinto e último tópico que eu separei para vocês sobre o porquê investir na oratória é tão importante é para a resolução de conflitos. O orador, ele também aprende a aguçar a sua escuta ativa, porque não é possível você conseguir falar bem sem saber ouvir bem. Quando você escuta bem, você sabe se expressar melhor. E para solucionar conflitos, você precisa saber ouvir as partes e saber manifestar as suas opiniões no momento adequado e da forma certa. O orador, ele também sabe controlar, entender e lidar com as próprias emoções na hora de falar. O orador é aquele que sabe o momento em que ele vai esperar para falar aquilo posteriormente. Ele não vai simplesmente ser pego pelo impulso e pelo ímpeto. Ele sabe que se ele for pego pelo impulso e pelo ímpeto, ele pode não ser estratégico e assertivo na sua oratória. A oratória te dá essa habilidade, ela amplia o campo de visão para que você perceba os diversos benefícios que investir em oratória te traz. Não é simplesmente sobre articular com clareza, mas é sobre desenvolver toda uma gama de habilidades estratégicas que farão a diferença na sua atuação profissional. Se você investe na sua oratória, você aproveita novas oportunidades. Se você investe na sua oratória, você ganha mais dinheiro, porque quem se comunica bem se destaca e ganha mais dinheiro. E como eu sempre digo, será que é justo contigo? Tem gente que sabe muito menos que você, mas por se expressar melhor que você, se destaca e até ganha mais dinheiro que você. Simplesmente porque não adianta só você dominar todo o conteúdo se você não tem a habilidade de comunicação e de se expressar. Tá cheio de curso online aí, tá cheio de produto digital. Pessoas que conhecem menos do que você, mas têm mais audácia, coragem e estratégias de comunicação. Estão aí criando os seus produtos digitais, ganhando dinheiro, enquanto você, com tanto conhecimento, está vivendo como se fosse uma biblioteca de portas fechadas. Todo conhecimento está guardado para ti. Investe na tua oratória, investe em desenvolver as habilidades da comunicação e eu te garanto que as portas vão se abrir. E isso acontece de forma rápida. Basta você querer, basta você escolher. E se você quer aprender mais sobre esse universo da comunicação e da oratória, eu te convido a clicar no link que está aqui abaixo, entrar em contato com a nossa equipe, acessar o nosso site para você conferir todos os serviços e treinamentos e cursos que nós oferecemos. Seja num curso online, em grupo, num corporativo ou até mesmo na mentoria, que é processo individual, onde eu vou dar a minha atenção toda só para você, para te ajudar a se desenvolver.
E se você gostou desse vídeo também, deixa o teu comentário, curte e compartilha com aquele amigo que precisa investir na sua oratória para se desenvolver. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!